Opa, bom, gente, é raro eu mostrar a minha cara aqui, né? Acho que a última vez que eu mostrei minha cara aqui, talvez eu nem tinha barba, mas sei lá, eu tô meio pensativo sobre, sei lá, literalmente isso aqui é o que é uma vida de morar sozinho, tá ligado? Tipo, eu comprei uma pizza, eu tô bebendo coca e comendo a pizza sozinho, tá ligado? Eu acho que um certo aspecto de algo que mude alguma coisa, tá ligado? Sei lá, tem uma batata recheada que eu vou tirar ela da frente aqui também. Sei lá, eu fico me questionando se isso é liberdade ou se isso é necessariamente só solidão mesmo, tá ligado? Eu tô colocando batata palha que foi mandada à parte, tá ligado? Aí fica top. Que aí você come a batata palha sem ela tá extremamente murcha em cima da pizza, porque é uma pizza de estrogonofe. Acho que vão me julgar por causa disso. Os italianos devem estar morrendo, mas é uma pizza de estrogonofe. Tá da hora, né? Eu acho que isso é o ápice da minha solidão. Eu acho que, tipo assim, em um certo aspecto é muito libertador, só que é muito triste também. Tipo assim, você se sente sozinho o tempo inteiro, não necessariamente porque você está sozinho, mas você se sente sozinho o tempo inteiro porque você parece ser uma pessoa quebrada, sei lá, você não sente necessariamente que tem algo a se dizer ou a se falar, você só tá ali e é isso, as pessoas em volta elas existem e as pessoas tanto faz, sabe? Tipo, sei lá, eu acho que eu só tô meio reflexivo pelo fato de eu estar comendo uma pizza sozinho, tá ligado? Eu fico me questionando muitas vezes que quem mora com os pais normalmente sonha em ter uma vida dessa. Só que normalmente a vida de morar sozinho é exatamente isso que eu estou passando agora. Você chega, você mesmo faz as suas coisas, você mesmo deita para dormir sozinho, acorda no outro dia e a casa está vazia novamente. Eu acho que tem um certo aspecto que mude, porque eu moro sozinho, entre aspas. Porque a minha irmã mora comigo. Só que no tempo em que eu estou em casa, ela não está. E o tempo que ela está, eu não estou. Então, normalmente eu só vejo uma coisa mudar de lugar, outra coisa, e você começa a se questionar se isso aqui é liberdade mesmo, o ponto em que você começa a colapsar com você mesmo por se sentir uma pessoa vazia. E aí você se torna uma pessoa vazia e você, consequentemente, acha que, sei lá, e até o ao redor seu se torna vazio, você começa a interpretar a vida de uma maneira diferente, não porque, sei lá, alguma coisa aconteceu, mas é porque, tipo, normalmente você tá sozinho. E eu acho que é disso que nasce a necessidade, às vezes, de alguém ter um namoro, alguma coisa assim. Eu passei muito por isso do lance de querer ter um namoro ou algo do tipo, só que eu comecei a interpretar que às vezes eu não preciso mais de ninguém. E quando você cai isso, eu acho que isso deve ser péssimo quando você começa a namorar, porque quando a pessoa começa a conviver com a solitude, ela começa a interpretar a solidão como algo bom, meio que tipo assim, você tá sozinho o tempo inteiro, você vai morrer sozinho e tanto faz, sabe? É meio, sei lá, eu não sei, eu não quero chegar em nenhum lugar, na verdade é só um questionamento sem um ponto qualquer, e eu acho que esse vídeo aqui não vai atingir ninguém também, então tanto faz. Mas, sei lá, é as coisas que você questiona, sei lá, será que isso é liberdade ou isso aqui é só solidão, tá ligado? Tipo, eu moro dessa forma desde os 16 anos. E durante esse muito tempo eu acho que eu comecei a encarar a vida de uma maneira diferente. Antigamente era mais no nível de explodir, sozinho comigo mesmo, seja em solidão, estresse ou alguma coisa. Não que eu não exploda por estresse. Na verdade, a minha vida ultimamente tem sido estourar por estresse. Só que você, sei lá, se acostuma com o fato, às vezes, de você estar sempre sozinho, tá ligado? E sei lá, eu não sei se isso necessariamente seja bom, tá ligado? E pelo fato que eu acho que se eu fosse alguém, se eu fosse uma mulher fazendo esse vídeo aqui,
um puta decotão. Esse vídeo teria mais 150 mil views, mas eu sou um homem. Com certeza vai ter 30 views de uns gatos pingados da época que esse canal era sobre animação, ao invés de mim falando sobre a minha vida aleatoriamente. Mas, enfim, né? É um termo a se pensar, sabe? É óbvio que eu não vou comer essa pizza sozinho. Eu vou guardar na geladeira e possivelmente tomar café com ela amanhã. Eu tô tentando deixar o silêncio no vídeo, porque eu acho que vai ser interessante, vai ser engraçado. Não por causa de alguma coisa, mas vai ser engraçado mais pelo termo, tipo, na teoria é isso morar sozinho, é esse silêncio, que se eu não tivesse gravando esse vídeo, eu estaria completamente em silêncio. Seria isso, entendeu? Seria basicamente isso. E não que seja ruim para alguém que mora com os pais e odeia os próprios pais, deve ser muito bom estar vendo alguém dessa forma, se espelhando em algo desse tipo. Mas para quem que, tipo assim, convive há muito tempo dessa forma, começou a raciocinar que talvez isso não seja bom, tá ligado? Mas comer pizza me lembra de uma época que a gente pedia pizza em um lugar que se chamava Tom. E o forno lá era a lenha, ao invés de elétrico ou a gás, por exemplo. Só que eu não consigo lembrar do sabor da pizza à lenha. Tipo, e hoje em dia é raro, existe uma pizzaria que vai fazer isso a lenha, tá ligado? Porque é inútil, seria aquelas pizzas gourmet, sabe? Tipo, só por ser a lenha, coisa que antigamente era normal. Eu fico realmente pensando nessas mudanças, pequenas mudanças. Tipo, eu tenho 20 anos, eu vou completar 21 anos. Eu nasci em 2005. De 2005 pra cá, quanta coisa mudou, tá ligado? Eu acho que eu fui a última geração que pude brincar na rua e experimentar coisas do tipo, não tem internet em casa, tá ligado? Até 2014 eu tinha internet por modem, que era aquele pendrive que você colocava um chip da Claro ou da TIM, e aí você conectava no computador e o máximo que dava era para jogar um Freevee ou aquele jogo do, sei lá, de fazer sorvete, pizza, alguma coisa assim. Meu vizinho está escutando TV extremamente alta, meio que tá foda. Mas enfim, tipo, sei lá, às vezes eu sinto muita saudade do passado, sabe? Não por causa, sei lá, não sei o que era melhor, mas era porque era um lance às vezes de tipo assim, você experimentar coisas que eram diferentes, o mundo era menos conectado, a gente vivia melhor, sabe? Tipo, em um certo aspecto eu acho que a gente era muito mais feliz. A gente era, sei lá, a gente sabia viver a vida, sabe? Tipo, a gente saía pra rua, brincava de esconde-esconde, pega-pega, sei lá, ficava até, muitas vezes, até tarde da noite na rua e isso era, sei lá, muito mágico, sabe? Você conversava com a galera da sua rua, você conhecia quase todo mundo dela. E hoje em dia, se você questiona, você possivelmente não sabe nem o nome do seu vizinho. É aquele cara que você sai com um carro, ou sei lá, você sai de casa, ele tá lavando a calçada e faz op, e ele faz op, e aí segue a vida de vocês dois até o dia que esse cara se muda e você não sabe mais nada dessa pessoa. Tipo, por mais que seja tão conectado o mundo, a gente se tornou pessoas tão desconectadas, sabe? Tipo, hoje em dia é raro você andar pela rua e você ver vizinhos lavando o carro em conjunto ou algo desse tipo. Acho que em bairros mais periféricos, tanto de São Paulo quanto de outros lugares, deve ser mais comum. Mas em cidades pequenas de interior, eu acho que isso é tão raro e tipo, tão difícil de se achar hoje em dia, sabe?
Tipo, sei lá, era algo tão memorável, tão bom de se existir. Deixa eu dar uma ajeitada aqui que eu acho que tá caindo. Tipo, cara, por que isso parou de acontecer? Eu acho que eu tô tentando ser meio filosófico só por um fato de estar gravando um vídeo, mas isso normalmente é o que passaria na minha cabeça enquanto eu comeria pizza em silêncio e possivelmente colocaria um filme, sei lá, que eu já assisti mais de 1000 vezes, só pra matar o tempo e ter alguém falando, tá ligado? Enfim, e é isso. Recentemente eu discuti com uma amiga minha referente a como a vida se torna muito mais fácil quando você tem pais. Não que uma pessoa que mora com os pais às vezes não tenha dificuldade, porque tem os casos específicos de pessoas que mantêm quem paga as contas dos pais em casa e mantém os dois bem. Só que tem casos que é normalmente o comum, que a pessoa trabalha, guarda o dinheiro dela por completo, paga no máximo uma conta de água e, tipo assim, consegue conquistar outras coisas com muito mais facilidade. A pessoa conquista um carro com mais facilidade, conquista, por exemplo, uma casa, até um apartamento com mais facilidade, enquanto que uma pessoa que mora sozinha desde sempre, tipo assim, tem pessoas que são emancipadas, com 15 anos moravam sozinhas, com 16 anos moravam sozinhas. No meu caso não foi 100% sozinho, moro com a minha irmã ainda, e durante muito tempo foi minha irmã e minha mãe que me manteve, só que agora que eu tenho independência financeira, eu pago contas, sabe? Tipo, pago água, luz, internet e ajudo com compra de mercado. E isso me faz não conquistar coisas, por exemplo, como um carro, uma moto. E isso me passa pela cabeça se... E, tipo, a gente discutiu porque minha amiga é completamente contra isso, sabe? Eu não sei se muitas vezes eu tô sendo extremamente egocêntrico pelo fato de falar que eu passo por mais dificuldades do que uma pessoa que mora com os pais e essa pessoa que mora com os pais consegue conquistar as coisas dela por ter a facilidade dos pais, ou se eu só tô sendo, tipo, realista, sabe? Porque, cara, o ano passado eu paguei uma conta de R$ 5.000 do ex-dono do meu apartamento, porque ele não pagou e vendeu o apartamento para minha irmã, para os meus pais, no caso, que meu pai deu a entrada do apartamento da minha irmã, e assim ela continuou pagando, entendeu? Esse apartamento não é meu, é da minha irmã. Tipo, e aí meio que, sei lá, mano, eu gastei 5.000 em uma conta que não era minha, tá ligado? E aí eu começo a questionar, tipo, se eu tivesse pego esses 5.000 e juntado e dado de entrar num carro, eu teria um carro. Só que por conta de eu morar sozinho e ter dívidas pra pagar, eu deixei de conquistar algo pra mim, sabe? Eu acho que eu tenho uma visão talvez meio egocêntrica da coisa, não que eu seja o fodão por pagar conta, porque acredito que em algum momento todo mundo vai ter que conviver sozinho e ter que pagar contas que é ruim retirar a sua renda, mas eu acho que é um fato a se exaltar que pessoas que normalmente moram com os pais, lembrando, cortando as exceções que mantêm os pais, porque isso ocorre, isso existe, a gente está no Brasil, é um país de terceiro mundo. Tipo, é muito injusto, tá ligado? Eu acho que eu me sinto um pouco à frente nesse sentido dessa pessoa, sabe? Que tem a grana inteira dela para gastar e ela pode tirar um carro. Porque eu aprendi em um certo aspecto morando sozinho que a minha grana não é 100% minha. Eu tenho contas, eu tenho responsabilidade, coisa que essa pessoa nem sempre vai ter. Se ela gastar o dinheiro dela com merda nenhuma, sabe? Ela vai chegar no dia 15, vai cair o vale e ela pode normalmente continuar a gastar, tá ligado? E se eu gastar meu dinheiro sem ter esse bagulho de, tipo, eu tenho que pagar a conta, eu fico sem água, sem luz, sem internet, não faço compra, tá ligado? Tipo, eu morro de fome no escuro e desidratado. Sabe? E aí eu fico me questionando se eu tô sendo extremamente egocêntrico ou eu só tô sendo uma pessoa são, sabe? Porque às vezes eu sinto que eu vivo num grupo de pessoas que elas ainda não vivem muito bem o mundo real. E tipo, essa conversa eu tive essa mesma discussão com um amigo meu que é esse caso, que ele mora com os pais, mas ele paga conta pra caralho, tá ligado? E tipo, cara, eu fico me questionando, tipo,
por que ser pobre no Brasil é tão ruim, tá ligado? Porque lá fora o cara com 16 anos ganha um carro do pai e, tipo assim, ele tira a carteira com 16 anos e ele curte a vida de uma maneira completamente diferente. E pensar que o Brasil não é um péssimo país, tá ligado? A gente não tá no nível de uma... Nosso país não tem guerra civil, não tá nesse nível. Nosso país ele não passa por extrema fome ou uma porcentagem da população que não é a maioria não passa fome. Pode vender o almoço para comprar agenda, mas não passa fome, tá ligado? E tipo, sei lá, cara. Eu sinto que às vezes a gente tipo, errou em tantas coisas, sabe? É bizarro pensar que outras pessoas no mundo elas têm uma liberdade que às vezes uma pessoa que vive num país de bosta nunca vai ter, tá ligado? Tipo, eu tô comendo pizza agora e pode ter uma pessoa lá na África. África porque é um dos continentes mais que passam por dificuldades. Que simplesmente tá dormindo com fome, tá ligado? Eu acho que eu puxando esses papos, assim, parece que eu sou esquerdista. Mas não, sou de direita, mas não extrema, porque qualquer tipo de extremismo é errado, qualquer ideologia que é levada ao extremo se torna a mesma coisa, uma ditadura onde o indivíduo não tem a liberdade que ele deveria ter, sabe? E, enfim, eu andei meio que... Eu sou jovem aprendiz em uma empresa e tem um curso interligado, que é uma bosta, mas, enfim, tem vezes que a gente surge uns papos interessantes e eu começo a me questionar comigo mesmo. Por exemplo, o papo que a gente entrou era a respeito de como o Brasil em si é movido a pão e circo e pão, enfim. Só que o professor, ele levantou, ele é formado em Direito, ele levantou uma pergunta muito interessante. Se a pessoa passa 6 dias da semana trabalhando, no único dia que ela tem livre, ela pode tomar uma cerveja e ficar bem, ela realmente vai estar querendo criticar o sistema e ter que participar politicamente de um sistema, tá ligado? E quando eu comecei a questionar isso, eu comecei a ter mais respeito pelas pessoas que vão por carnaval e fingem que o Brasil não tem problemas, tá ligado? Porque no fim é um sistema que ele, de certa forma, te puxa a querer pensar de uma maneira, sabe? E, enfim, a pessoa, ela pode ser ignorante, pode, mas é uma ignorância sensata, entende? Porque se ela chegar no final de semana ela querer ser ativamente política, ela vai morrer louca, véio. Teve uma época, o ano passado, que eu tava louco. Eu tava pirando porque eu tava pensando em política o tempo inteiro. Eu tava me autocomparando com pessoas que não vivem a mesma coisa do que eu, tá ligado? Que é esse papo. Pegou o roteiro inexistente que me leva a um ponto que vai exaltar a minha ideia? Uau, eu sou foda no roteiro inexistente. Caralho. Por isso que eu faço música. Tipo, tá ligado? Mano, eu comecei a ficar louco, eu comecei a culpar o mundo pelos meus problemas, eu comecei a culpar tudo por um problema que, tipo assim, cara, não tem porquê, tá ligado? É só se fuder um pouco mais e um dia você vai ganhar alguma coisa em troca disso. Você pode... O mesmo peso de pensar negativo é o mesmo peso de pensar positivo. Isso foi o que me motivou a tentar sair dessa maneira de se pensar, entende? Tipo, sei lá, eu acho que por si só não faz sentido muita vida, não faz sentido lógico, daqui a 80 anos eu vou estar morto e é uma certeza isso. E nada disso vai realmente valer a pena se eu passei sozinho, se eu passei com alguém, se eu escrevi alguma coisa, porque a gente pode deixar uma marca mínima no mundo que daqui a 2000 anos ninguém vai lembrar da gente, da mesma maneira que a gente não lembra de 1 trilhão de pessoas que vieram antes da gente, a gente só lembra das pessoas que foram sorteadas pelo tempo para serem recorridas, entendeu? Tipo, sei lá. E tem pessoas que vão ficar na mente de algumas pessoas e só algumas pessoas vão lembrar. Por exemplo, o Barão de Mauá, tá ligado? Que é o cara que fez o Banco do Brasil, literalmente começou a fazer as linhas de trens do Brasil. E tipo assim, o cara não é lembrado em nada. O cara era inovador pra caralho. A única ideia que eu discordo dele é que ele é a favor de Deodoro da Fonseca. E eu sou contra Deodoro da Fonseca. Ele derrubou um governo que estava indo bem e instaurou uma república não democrática durante seus primeiros 100 anos, para começar a ser democrática depois do Collor, e a gente passar a continuar sendo
isso aqui que a gente é, tá ligado? A gente não deu certo, a gente não prosperou, a gente não se tornou a potência que todo mundo, na época de 1900, pensava que o Brasil se tornaria, entende? Eu tô indo muito longe, né? Italiano vai se matar. Mas nossa, capaz de capaz de, nossa, vão tirar esse vídeo do ar por causa dessa frase que eu acabei de falar. Mas pizza com carne seca é top demais, rapaz. Quem não gosta de pizza de carne seca deve procurar, por favor. Se você não gosta de pizza com carne seca, recomendo que vai coçar o cu com cerote. Tipo, quem diria, né? O cara que inventou a pizza lá na Itália, que algum brasileiro ia pegar e falar: e se eu colocasse essa carne nordestina no meio de uma pizza misturada com mussarela? E é isso aí. Enfim, é engraçado ficar fazendo vídeos que ninguém vai ver. Sei lá. É meio interessante, é só curtir a vibe mesmo e é isso aí. Eu estou no meu terceiro pedaço de pizza. Eu comi um antes de ligar a câmera. Quando eu era pequeno eu não gostava de azeitona, vocês acreditam? Só que eu passei a gostar depois que eu comecei a beber, mano. Porque azeitona e cerveja parece que foi feito um pro outro, tá ligado? Porque você toma cerveja vem o amargo, você come azeitona vem o azedo. E aí, mano, aí ele pede mais amargo. Aí você toma a cerveja, vira uma coisa. Se tiver um salame é melhor ainda, porque aí vem um salgadinho também. Enfim, esse foi o vídeo. Acho que o nome desse vídeo vai ser Cortejando a Solidão. Vai ficar um bom nome pra isso aqui. Eu só levantei coisas que você vai utilizar pra dormir enquanto você, sei lá, faz qualquer coisa da sua vida. E possivelmente nem ninguém vai ouvir ou ver esse vídeo até o final. Mas enfim, é só essa ideia aí. Eu não tô fazendo mais vídeo pra alguém assistir. Eu não tô. Cara, esse canal foi criado em 2018, quando eu era criança, tá ligado? 2018 foi há incríveis 8 anos atrás, tá ligado? Não faz mais um certo sentido existir esse canal. E ele funciona mais como um depósito, um diário meu de vida. E, enfim, é isso aí. Eu não vou mais postar animação aqui. Não pretendo voltar a fazer animação, porque afinal o que eu fazia nem era animação, era frames falados, né? Que, enfim, era horrível, era feito por uma criança. E é isso, né? Tá ligado? Tipo, é algo que atravessou muito a minha vida, esse canal, por incrível que pareça, tá ligado? Não faz o mínimo sentido eu manter ele? Não faz, mas sei lá, é aquelas coisas assim que se torna interessante às vezes fazer, sabe? Tipo, os vídeos que eu gravei andando, tá ligado? É meio que essa vibe, parece meio que uma vibe Baperson, não, Baperson é do CS, é Bakagaijin, mas, enfim, é só cortejando o nada, entendeu? É ficar cavando para o nada, tá ligado? E é meio que isso, tá ligado? Porque segurando esse prato atrapalhando a visão de todo mundo, não mostrando a minha barba maravilhosa, só que não. Mas enfim, é isso aí, gente. Eu vou finalizar aqui que eu tenho que comer uma batata recheada ainda e mais um pedaço de pizza. É isso aí. Cortejando nada e espalhando, sei lá, ideias inúteis e conhecimento mais inúteis ainda. Yeah, boy. Tchau, gente. Até a próxima vez que eu ficar solitário e com vontade de cortejar o vazio que um dia vai me deixar maluco. É isso aí.